No que tange a responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, assinale a alternativa correta. A responsabilidade civil é subjetiva, estando o poluidor sujeito a multa, perdas de incentivos fiscais e suspensão de sua atividade. A responsabilidade civil é objetiva. A gente acabou de fazer uma questão falando que a responsabilidade civil do meio ambiente por dano é objetiva, independentemente de dolo ou culpa, deve se responsabilizar. E provando apenas o nexo, né? Vamos ver esse comentário aqui, ó. A aplicação das penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade civil objetiva de esfera civil para reparação dos danos causados, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo agressor, como demonstrado seu elemento subjetivo, com demonstração do nexo causal entre o dano. Nexo causal e o elemento subjetivo dolo-culpa mais o nexo causal. O elemento subjetivo dolo-culpa mais o nexo causal. Essa é a responsabilidade subjetiva. A civil é objetiva, não precisa comprovar nem o nexo, não precisa comprovar o elemento subjetivo, o dolo e a culpa, mas precisa comprovar o nexo. Então, na responsabilidade civil, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, não precisa comprovar o elemento subjetivo, mas precisa comprovar o nexo que liga a conduta entre o dano. O nexo liga a conduta e o dano, né? Nexo causal entre a conduta e o dano. B. O poluidor que causar dano responde objetivamente, inclusive com relação aos terceiros prejudicados, cumulativamente com outras sanções, dentre as quais multa diária. O que você acha? O poluidor que causar dano responde objetivamente? Qual responsabilidade é essa? O poluidor que causar dano responde objetivamente civil? Sim. Inclusive com relação a terceiros? Sim. Cumulativamente com outras sanções? Aí já não sei, porque penal, quais sanções? Está muito genérico. Vamos imaginar que está muito genérico. O poluidor responde objetivamente, independente de dolo ou culpa, com relação aos danos causados ao meio ambiente. Civil, responsabilidade civil, é objetivo, independente de dolo ou culpa, mas responde subjetivamente com relação a danos causados a terceiros afetados por sua atividade. A responsabilidade perante terceiro, como é que fica? O que você acha? Olha, eu acho que responde perante terceiro independente de dolo ou culpa também, porque a galerinha do peixe, no exemplo da questão anterior, do navio, se a pessoa deixou de... não tinha nada a ver com o peixe, ela não responde perante terceiros. Então, para ter a ver com o peixe, tem que ter dolo ou culpa. Mas imagine que eu acho que perante terceiros é independente de dolo ou culpa, hein? Eu acho que perante terceiro é independente de dolo ou culpa. Tem que ter a ver com o peixe para responder perante terceiro. Acho que é... Se não tem nada a ver com o peixe, responde também, porque pode ter dolo ou culpa. Calma que eu vou ficar boa. Não se admite acumulação de sanção de multa e suspensão de participação em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito sob pena de dupla punição. Não se admite acumulação de sanções de multa e suspensão de participação em linhas de financiamento. Não se admite acumulação de sanção, multa e suspensão de participação de linha de financiamento oficial de crédito sob pena de dupla punição. Que daí que é dupla punição? Eu acho que tem que punir mesmo. Desculpa. A execução de garantias exigidas do poluidor. A execução de garantias exigidas do poluidor supre a necessidade de reparação de danos a terceiros. Supre a necessidade de reparar danos afetados pela sua atividade. Execução de garantias exigidas supre a necessidade de reparar dano. Ai, está muito estranho. Então, a mais genérica era essa aqui, né? O poluidor que causar dano responde objetivamente, inclusive com relação a terceiro, acumulando com as outras sanções entre multa diária, né? É a mais genérica, mas mesmo assim acho muito complicadinha essa questão. Vamos ver o comentário da galera. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato. Calma.
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, independentemente de dolo ou culpa dos elementos subjetivos, mas há necessidade de se comprovar o nexo entre a conduta e o dano, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante, ou seja, a necessidade de comprovar o nexo, se é o fator que aglutina. O que é um fator aglutinante? O que significa aglutinante? Né? Que se junta, né? Tudo aquilo que aglutina, que pega como grude, né? Que cola, né? Sendo nexo de causalidade o fator que colante, desculpa, que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental, sendo descabida a invocação da empresa responsável pelo dano ambiental de excludente de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. Gente, a responsabilidade do dano ambiental é objetiva, nos termos da teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade, ou seja, o fator aglutinante que permite que se colhe o risco e o dano, a conduta e o dano. O nexo é o nexo causalidade é o fator aglutinante, que permite que o risco se integre na unidade do ato com o dano, sendo descabida a invocação da empresa responsável pelo dano ambiental de excludente de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa, explora ou impede a regeneração de área de preservação permanente, APP, fazendo emergir a obrigação próprio terreno de restaurar plenamente e de indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente. O poluidor que causar dano responde objetivamente, inclusive com relação ao terceiro prejudicado, cumulativamente com outras sanções, dentre as quais multas diárias.